ao teu coração. Aleluia. Quero que você abra no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Irmãos, a começar de hoje, eu estarei trazendo uma série de sermões. Eu vou trazer uma sequência de mensagens em cima de algo que Deus já tem ministrado no meu coração há algum tempo. Já faz um período que Deus colocou algo no meu coração e eu vinha paquerando esse tema, né? Eu vinha formulando ele no meu coração, vinha gerando ele e aproveitando esses tempos para pesquisar bastante, para buscar em Deus a revelação, para estudar muito. E Deus então agora me deu esse tempo a qual eu estarei, a começar de hoje e os próximos domingos que virão, trazer essa série de mensagens intitulada As 7 Igrejas do Apocalipse. Então, a cada domingo eu estarei pregando sobre uma das igrejas, respeitando a ordem que a Bíblia as traz. Eu estarei culto a culto, a cada domingo, ministrando sobre uma dessas igrejas, as suas características, a revelação de Deus por trás daquela igreja, o contexto, tudo aquilo que nós precisamos entender sobre a revelação que está por trás das 7 cartas de João endereçadas às igrejas do Apocalipse. São 7 igrejas, então eu irei utilizar 7 domingos para estar ministrando cada uma destas igrejas. Nós vamos ler aqui capítulo 1, o versículo 9 ao 11, como introdução para a nossa mensagem. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Se alguém do teu lado tiver sem Bíblia, convide-o a fazer a leitura juntamente da sua. Agora, se você também não tiver Bíblia, fica difícil, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus o Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e ensinam as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, eu quero dar graças ao Senhor, primeiramente pelos períodos de louvores que estivemos aqui, louvando e adorando ao Senhor. Também agradecer ao Senhor pelos testemunhos dos irmãos. Como é bom saber que a igreja tem sido abençoada, que os nossos irmãos têm alcançado as bênçãos do Senhor. E isso não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Agradecer a Ti por esta igreja, agradecer a Ti pelos nossos visitantes. E ó Pai, esteja abençoando agora esse que é o momento do banquete, esse que é o momento da gente se fartar de um rico e delicioso banquete na Tua presença, que é a Tua palavra. Senhor, ajuda-me neste momento, ou melhor, Senhor, fale através de mim. Não leve em conta as minhas limitações, mas me use além daquilo que posso. E faz desse período um período de cura, de libertação, de ensino, de restauração, através do bálsamo que é a palavra. Deus, eu creio no efeito da palavra. Eu creio nela como espada de 2 gumes. Eu creio nela como um martelo que esmiuça a penha, como fogo que consome. Creio nela como sendo autêntica e verdadeira palavra do Senhor. Por isso que nesta manhã, fale conosco, e que possamos estar debaixo do espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento nesta hora. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.
as 7 igrejas do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro envolto a muitos mistérios. É um livro que muitos têm receio, têm medo, pois trata de assuntos vindouros, trata de assuntos dos últimos dias, como será o fim dos tempos, a manifestação do anticristo, eventos que acontecerão na terra e eventos que acontecerão no céu. Mas o livro do Apocalipse não precisa ter medo, uma vez que você serve ao Senhor, porque ele deve trazer medo para aquele que é incrédulo, ele deve trazer medo para aquele que não tem compromisso com Deus. Mas para aquele que serve ao Senhor, ele é a porta de entrada para a eternidade. Ele registra o nosso futuro eterno ao lado do nosso Pai. Amém. Então o livro do Apocalipse é uma bênção, e não precisa temer. Alguns evitam ler o livro do Apocalipse, pois ele é de difícil compreensão, uma vez que ele é repleto de uma linguagem simbólica, uma linguagem alegórica, linguagem espiritual. E você precisa ter um discernimento para saber qual a linguagem que está sendo utilizada. O nome Apocalipse vem do grego apocalipsis, que quer dizer revelação. Ou seja, o livro do Apocalipse é o livro das revelações. Por isso que no capítulo 1, versículo também de número 1, começa dizendo: a revelação de Jesus Cristo. Então este livro não é fruto da mente humana. Este livro não foi porque João dormiu de barriga cheia e sonhou. Este livro não foi feito como fruto da imaginação, dos planos, dos projetos humanos, mas foi a revelação de Jesus Cristo dado a João. Foi escrito por João. Provavelmente, os estudiosos não têm uma exatidão nisso, mas provavelmente foi escrito por João entre os anos 81 e 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. O apóstolo João, ele recebeu a revelação do Apocalipse no tempo em que ele estava exilado, banido, numa ilha chamada Ilha de Patmos. A Ilha de Patmos era um lugar de banimento, era um lugar onde o governo romano, quando uma pessoa cometia um crime, que não era um crime muito grave, que não era um crime passível à morte ou às prisões terríveis de Roma, era um crime tranquilo e suave, eles baniam as pessoas para essa ilha, a Ilha de Patmos, e a pessoa ficava lá largada, esquecida, banida nessa ilha por ela ter cometido um crime moderado, um crime leve, um crime de não grande importância. E durante o reinado desse imperador romano Domiciano, João e a igreja de Jesus naqueles dias passava por uma certa perseguição. Então o evangelho estava se espalhando, o ensino da Bíblia estava se espalhando, e Roma, através do imperador Domiciano, começou a perseguir a igreja. E é dentro desse contexto, por causa da sua fé e do seu testemunho, que João então ele é exilado para a Ilha de Patmos, ele é expulso de Jerusalém, ele é expulso e banido para aquela ilha, para pagar pelo crime que ele havia cometido, que era professar a sua fé em Cristo Jesus. Então João está nessa Ilha de Patmos, e é lá, banido nessa pequena ilha, que João vai ter a graça e o privilégio de receber a revelação do livro ou dos acontecimentos dos últimos dias. O livro do Apocalipse, ele começa com João recebendo uma ordem direta de Deus, que era o de escrever 7 cartas e endereçá-las, enviá-las a 7 igrejas específicas. Igrejas estas que se localizavam na região da Ásia Menor. A região da Ásia Menor, nos tempos bíblicos, corresponde à Turquia nos dias de hoje. Aonde a Turquia está, a região da Turquia nos nossos dias,
era onde ficava a região chamada de Ásia Menor nos tempos da geografia bíblica. E João escreveu especificamente a estas igrejas, que havia muitas outras, mas Deus direcionou ele a escrever a estas igrejas, talvez por dois motivos. Primeiro, porque estas igrejas eram as mais importantes da época, eram as maiores, eram as que tinham maior significância naqueles tempos. E o segundo motivo é que provavelmente João, ele era responsável por aquelas igrejas, ele exercia uma autoridade sobre elas, ele cuidava, ele pastoreava aquele grupo de igrejas daquela determinada região. Hoje, nós iremos nos aprofundar na primeira carta e na primeira igreja que João escreveu. Hoje nós vamos falar da igreja na cidade de Éfeso. Vamos entender o que Deus tem por trás dessa igreja, o que Deus quer nos ensinar, o que Ele quer ministrar nos nossos corações. E espero eu que esta palavra cumpra o seu propósito na vida da igreja. Hoje vamos falar da igreja de Éfeso. Capítulo 2 do Apocalipse, vamos fazer a leitura? Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, a primeira igreja que nós vamos estudar neste primeiro domingo, nessa sequência de mensagens, é a igreja de Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante daqueles dias. Era a cidade considerada mais importante da Ásia Menor. Estima-se que naquela época, a população de Éfeso girava em torno de 250 mil a 500 mil habitantes. Então não era uma cidade pequena não, era uma cidade relativamente grande. E a cidade de Éfeso, ela ficava num ponto estratégico, ela ficava num ponto de traço comercial, ela ficava num ponto junto ao mar de Egeu, era uma cidade costeira, onde os navios se atracavam para fins comerciais. Então era um lugar puramente estratégico. E para você poder se locomover da Ásia para a Europa e da Europa para a Ásia, obrigatoriamente você deveria passar pela cidade de Éfeso. Éfeso, ela estava num ponto estratégico, e as principais estradas que ligavam a Europa da Ásia passavam por dentro da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela ficou muito conhecida porque um dos maiores teatros do mundo localizava-se naquela cidade. Eles tinham lá um dos maiores teatros do mundo. E também, por incrível que pareça, uma das 7 maravilhas do mundo ficava na cidade de Éfeso, que era o grande templo da deusa Diana, ou Artemis, que era a deusa da fertilidade. Era um templo gigantesco, era uma igreja enorme de adoração à deusa Diana, e de tão grande que era, se tornou naqueles dias uma das 7 maravilhas do mundo. A cidade de Éfeso era uma cidade que reinava o paganismo, a idolatria, as escolas
filosofais, os ensinamentos heréticos. A Bíblia vai falar aqui dos nicolaítas, que era um grupo de hereges que pregavam que não havia ressurreição, não existia anjos, não havia vida eterna. E também dentro da cidade de Éfeso, por causa do templo da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, era uma igreja, era um lugar onde os cultos que envolviam práticas e abominações sexuais era muito comum. Então imagine uma cidade pervertida, imagine uma cidade onde tudo de ruim que desagradava a Deus acontecia naquele lugar: paganismo, idolatria, cultos sexuais, filosofias, heresias e outras coisas mais. E é lá, nessa cidade pervertida, que havia uma pequena igreja. Era lá, naquele lugar de baderna e bagunça, Deus colocou e levantou uma igreja naquele lugar. É interessante que Deus ele sempre põe uma igreja num lugar estratégico. A cidade era má, a cidade era ruim, muitas coisas perversas aconteciam lá, mas havia uma igreja de Jesus naquele lugar. Eu fico imaginando o Elba, a fama do Elba, né? Uma igreja, um bairro que já teve muita violência, um bairro que já teve tantas coisas, mas Deus tem colocado uma igreja para fazer a diferença, para pregar o Evangelho, para anunciar que ainda há uma esperança. Aleluia. Vamos entender um pouco sobre a igreja de Éfeso. Primeiro, existem 3 linguagens simbólicas ou alegóricas que precisamos entender no texto. O versículo 1 fala 3 coisas importantes. Primeiro, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Deus endereça, Deus dá um nome para aquela igreja, a igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Primeiro, o nome Éfeso no grego quer dizer desejada ou desejável. Ou seja, a igreja de Éfeso é a igreja desejada, é a igreja desejável. Dentro da revelação da palavra, a igreja é a desejada. A igreja ela é a desejada do Senhor. Quando Deus fala a igreja de Éfeso, Éfeso quer dizer a desejada. Deus está falando com a igreja, porque a igreja, aos olhos dele, é a desejada. A igreja é a noiva amada e esperada pelo noivo. A igreja é a desejada do noivo. Mesmo com suas qualidades e defeitos, mesmo com seus erros e acertos, nós somos a desejada de Deus. Nós somos a desejada pelo noivo. E nesta manhã Jesus quer falar com a desejada. Jesus quer falar com a sua noiva. Jesus quer falar com a sua igreja. Nós precisamos entender que quando Jesus olha para nós, Ele vê a desejada. Ele vê a igreja amada. Ele vê o lugar onde Ele escolheu. O texto fala de 7 estrelas e 7 castiçais de ouro. O que significa as 7 estrelas, ou o que simboliza os 7 castiçais de ouro? A própria Bíblia dá resposta para isso. No capítulo 1, no versículo 20, tem a resposta. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas que diz o texto aqui no capítulo 2, versículo 1, que ele tem na sua destra, na sua mão, as 7 estrelas são os anjos da igreja. E anjo da igreja, a luz da Sagrada Escritura, fala dos pastores. Fala daqueles que exercem a autoridade sobre a igreja. Porque não pode ser anjo no céu, porque não tem sentido João escrever carta para anjos no céu. Ele está falando com os anjos da igreja, os 7 anjos da igreja, de cada uma das igrejas. Nessa igreja tem também aqui os anjos, aqueles que foram levantados
Deus. Ou seja, nós pastores somos sustentados na destra de Deus. Deus tem os anjos da igreja aqui, no controle dele, na palma da mão dele, na direção dele, no governo dele. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Ele diz que tem as 7 estrelas nas suas mãos. Jesus é quem sustenta, Jesus é quem fortalece, Jesus é quem capacita os pastores da igreja. E quando eu li isso, eu me alegrei, porque às vezes nós como pastores pagamos um preço alto, às vezes ajudamos todos, mas não tem quem nos ajuda. Temos tempo para todo mundo, mas não tem gente que tem tempo para nós. Somos ombro para muita gente chorar, mas às vezes não encontramos ombros para nós chorarmos. E Deus falou, mas quem cuida de vocês sou eu. Quem cuida dos pastores sou eu. Vocês estão na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Oh, glória! Oh, aleluias! Os 7 castiçais representam as 7 igrejas, ou seja, castiçal na Bíblia é igreja. Nós somos castiçal. A igreja do Jardim Elba é um castiçal. E a Bíblia diz: aquele que anda no meio dos 7 castiçais, você crendo ou não crendo, ele anda no meio da igreja, ele passeia neste lugar, ele está na igreja do Jardim Elba. Ah, mas a igreja é tão cheia de falha, não importa. Ele é aquele que anda no meio da igreja. Mas você não entendeu, você não compreendeu o que eu estou dizendo. Ele anda no meio da igreja. Você que saiu de manhã da tua casa, está aqui 11h30 da manhã, morrendo de fome. Jesus passeia no meio da igreja. Oh, ele está aqui. Ai, eu sinto ele aqui. Ai, ele está passando aí. Ai, ele caminha no meio dos bancos. Ele passa no meio dos corredores. Ele é aquele que passeia no meio da igreja. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Ele está presente no meio da igreja. Ele interage com o seu povo. Ele se faz presente. Então, irmãos, no capítulo 1, no versículo 1, nós somos a desejada. Os pastores estão na palma da mão dele e ele anda no meio da igreja. Somos a desejada. Os pastores estão na palma das mãos dele e ele anda no meio da igreja. Sabe o que isso significa? Cuidado. Cuidado com as suas críticas. Cuidado com os seus julgamentos com relação à igreja e a pastores. Cuidado com o teu desejo de prejudicar a igreja. Cuidado, porque você está lidando com a desejada. Você está lidando com aqueles que estão nas mãos do Senhor. Você está lidando com aqueles que passeiam no meio. Tanta gente hoje se levanta contra a igreja. Mas, meu irmão, a igreja não é instituição, a igreja não é placa, a igreja é desejada. Tem gente que gosta de falar mal de igreja, tem gente que gosta de falar mal de pastor. Cuidado, é a desejada, está na mão do Senhor, ele passeia no meio dela. Ele anda no meio da igreja. Então cuidado com aqueles que gostam de falar mal de pastor. Está na mão do Senhor, hein? Está falando contra o ungido. Está falando contra a desejada. Quando nós começamos a entender essas coisas, a igreja de Jesus, ele cuida dela, ele zela, ele protege, ele liberta, ele restaura, ele toma as dores. Irmãos, quando a Bíblia fala que nós somos a noiva dele, isso dá a ele o direito de posse. Isso dá a ele o zelo e o cuidado pela noiva. Porque você que namora, você que é noivo, você que é casado, eu tenho certeza que se alguém falar mal da tua esposa, você não vai gostar. Se alguém falar mal da tua namorada, você não vai gostar. Ah, se falar mal da tua noiva,
Muita gente querendo tocar na noiva do Cordeiro. Olha, é perigoso isso, hein? Perigoso isso. Então a primeira coisa que nós entendemos é a igreja de Éfeso. A igreja é desejada. As 7 estrelas são os pastores que estão na mão do Senhor. E os 7 castiçais é a igreja onde ele passeia. Toda vez que você vier para o culto, lembra disso? Somos a desejada. Os pastores, cheios de falhas e erros, estamos nas mãos do Senhor. A igreja, ele passeia no meio dela. Eles têm a reverência na casa do Senhor. Ele passeia aqui. No versículo 2, Jesus começa então a ministrar com aquela igreja. E Jesus, quando ele começa a ministrar, ele primeiro vai enaltecer as qualidades daquele lugar. Interessante isso, né? Jesus primeiro trata das qualidades, depois é que ele vai apontar as feridas. Primeiro ele vai olhar as virtudes, primeiro ele vai enaltecer o que de bom há naquele lugar, e depois é que ele vai tratar das feridas. Ele começa dizendo assim no versículo 2: eu sei as tuas obras. Onisciência de Deus. Eu sei as tuas obras. Isso aqui também serve como alerta. Isso também serve para nós vigiarmos. Cuidado, Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Como Deus disse à igreja de Éfeso, Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã: eu sei as tuas obras. Sejam elas boas ou ruins, eu sei as tuas obras. Eu sei o que você faz quando você sai daqui. Eu sei o que você faz quando você está em lugares onde não tem ninguém por perto. Eu sei as tuas obras, o Senhor está falando. E às vezes a gente acha que Deus não está vendo nada. A gente acha que a gente pode se esconder do Senhor. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe. O Senhor conhece o coração. E Ele conhece as nossas obras. Note, depois você vai ver na tua casa, que essa expressão, eu sei as tuas obras, vai aparecer em todas as igrejas. Em todas as cartas que João vai escrever nas demais igrejas, que veremos nos próximos capítulos, essa expressão vai estar lá: eu sei as tuas obras. Deus conhece a obra de cada um. E a Bíblia diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Jesus, Ele tem uma visão tão apurada que nada passa desapercebido aos olhos dele. Por isso que Provérbios capítulo 15, verso 3 vai dizer: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então, irmãos, Deus sabe todas as coisas. Pode esconder do teu pai, da tua mãe, pode esconder da tua esposa, pode esconder dos pastores, pode esconder da igreja, mas tem um que está vendo tudo. Tem um, meu irmão, que sabe o que você faz, que sabe o que eu faço. Tem um que diz: eu conheço as tuas obras. E aí, irmão, cada um vai receber segundo aquilo que está fazendo. Quais eram as qualidades da igreja de Éfeso? Vamos lá. Versículo 2: conheço as tuas obras, o teu trabalho. Era uma igreja esforçada. Era uma igreja que se dedicava. Era uma igreja que trabalhava, era ativo na obra de Deus. Que qualidade maravilhosa, irmãos. Porque hoje em dia vemos um tempo de igrejas que estão tão acomodadas, estão tão paradas no tempo. E o Evangelho é um Evangelho de proatividade. Durante 3 anos que Jesus esteve nessa terra, meu irmão, raramente você vê Jesus sentado. Uma vez aparece ele dormindo num barco. Está sempre em movimento, porque o Evangelho nos chama à proatividade, nos chama ao movimento, a fazer alguma coisa. O Evangelho é o anunciar, é o ir, é o pregar, é o fazer, é o realizar, é o anunciar, é o orar, é o jejuar. E nós precisamos ser uma igreja que trabalhe, irmãos. Precisamos ser uma igreja que saia do comodismo.
de ficar esperando as coisas caírem do céu, ainda que elas vão cair do céu, mas que a nossa parte precisa ser feita. Arregaçar as mangas, entender que a seara está pronta para a colheita, vai estar com os trabalhadores. Então nós estamos falando de uma igreja que Jesus está dizendo: eu sei o teu trabalho, vocês têm trabalhado na obra, têm trabalhado no reino. Outra qualidade, e a tua paciência. Essa igreja era uma igreja paciente, longânima. Era uma igreja persistente, perseverante, que nunca desistiu. Você sabia que nós vivemos num tempo onde tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Vivemos o tempo dos fast food, né? Você faz seu pedido aqui, paga, ali está pronto, você já come e vai embora. Vivemos num tempo em que macarrão fica pronto em 3 minutos. Vivemos num tempo onde tudo é muito rápido. E qual é o mal desse tempo? As pessoas não têm mais paciência, não se sabe mais esperar. Tudo é muito precoce, tudo é muito rápido. Só que aqui tem uma igreja que a Bíblia diz que eles eram pacientes, sabiam esperar, sabiam aguardar o tempo de Deus, sabiam esperar Deus fazer e realizar as coisas. Que nós possamos ser uma igreja paciente, uma igreja que saiba lançar a ansiedade sobre o Senhor e esperar nele. Enquanto trabalha, esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Era uma igreja, diz o texto, que não tolerava os maus. Ou seja, era uma igreja que não era conivente com aquilo que é errado. Era uma igreja que não compactuava com coisa errada. Era uma igreja que não aceitava o erro, amava o pecador, mas condenava o pecado. Nós estamos falando de uma igreja que eles aqui identificaram um grupo de pessoas que se chamavam apóstolos e não eram. Eles não toleraram esse tipo de atitude. Hoje, nós olhamos a mídia, olhamos o nosso meio cristão, nós vemos tanta coisa errada nas igrejas por aí, igrejas que toleram coisa errada, igreja que fazem vista grossa para coisas erradas. Mas Efésios não, a igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava o mal. E para nós hoje, irmãos, nós temos que ser uma igreja que não tolere coisa errada. Uma igreja que não seja conivente. Misericórdia sim, perdão sim, amar o pecador sim. Opa, mas o erro não. Erro é erro. Pecado é pecado. Coisa errada é coisa errada, a gente não vai dar jeitinho para consertar. Nós vamos agir dentro da palavra. A igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava o mal, não compactuava. Era uma igreja que tinha discernimento. Por quê? Aqui ó, a Bíblia fala, havia dentro deles um grupo de homens que se chamavam apóstolos, mas não eram mentirosos. E como é que esses irmãos descobriram que eles eram mentirosos? Discernimento. O discernimento nos faz compreender o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Como falta discernimento na igreja hoje. Porque tem gente abraçando a mentira como se fosse a verdade. O discernimento é você discernir, compreender, ter clareza no que é certo e no que é errado, no que é de Deus e no que não é de Deus. A Bíblia fala: provai os espíritos para ver se são de Deus. Isso quer dizer o quê? Que há espíritos que não são. A Bíblia fala que o diabo se faz de anjo de luz. Ele se veste como crente e engana muitas pessoas. Que Deus possa derramar discernimento sobre a igreja. Para que nós sejamos um lugar que não venhamos ser enganados. Discernimento. Era uma igreja que aguentava o sofrimento sem murmuração e sem desanimar. É o versículo 3. Sofrestes, tem paciência, trabalha pelo meu nome e não se cansa. Ou não se cansaste.
Ou seja, era uma igreja vigorosa, era uma igreja incansável, era uma igreja destemida, era uma igreja que perseverava. Quando vinham os dias maus, os irmãos lá da igreja de Éfeso não desistiam. Quando vinham os dias difíceis, a igreja de Éfeso se mantinha de pé, esperando no Senhor e não desanimava. Então veja só, meus irmãos, nós estamos falando de uma igreja que trabalhava, uma igreja paciente, uma igreja que tinha discernimento, uma igreja que não tolerava o mal, uma igreja que suportava varonilmente as coisas. Que inveja! Não sei se existe inveja santa ou outra, mas como nós gostaríamos disso. Como nós gostaríamos de viver essas coisas nos dias de hoje. E vou dizer mais: a igreja de Éfeso era uma igreja próspera, era uma igreja que tinha estrutura, era uma igreja que gozava assim de uma condição financeira adequada, satisfatória. Mas aí, como Jesus não gosta de passar a mão na cabeça de ninguém, primeiro ele falou das qualidades. Aí ele falou: vai ter um negócio, vocês não são perfeitos não. E agora ele vai tratar os defeitos. Aleluia! Você sabia que todo mundo tem qualidades? Toda igreja tem qualidade, todo ser humano tem qualidades, mas também tem defeitos. As qualidades Deus enaltece, os defeitos Deus trata. Vou falar de novo para você gravar. As qualidades Deus enaltece, os defeitos Deus trata. Glória a Deus. Vamos ver o defeito dessa igreja? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora eu já não tenho mais inveja dessa igreja. Eles perderam o primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Uma igreja relativamente rica, bem estruturada, com várias virtudes, várias qualidades, mas que perderam o mais importante. Perderam o primeiro amor. Você sabe que o amor, nós cantamos sobre esse amor hoje, né? O amor, ele é a essência. O amor, ele é a real motivação. O amor é a base sólida para se fazer qualquer coisa. Note que o texto diz, vamos interpretar direito o texto. O texto não está dizendo que eles perderam totalmente o amor, não é isso? O texto não está dizendo que eles não amavam mais. Não. Eles perderam o primeiro amor. Havia amor ainda na igreja, mas eles perderam o primeiro. O que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Quando a Bíblia diz que eles perderam o primeiro amor, está querendo dizer que eles deixaram esfriar, que eles permitiram que aquele sentimento, aquele fogo que ardia na igreja, se minguasse, se enfraquecesse, se dissipasse com o tempo. Ainda, acabou a bateria. Ainda havia amor na igreja, mas já não era o primeiro amor, já não era o amor inicial, já não era o amor do começo, do princípio, de quando eles começaram a caminhada com o Senhor. O versículo que a Renata leu, Mateus 24:12, fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai acabar. É isso?
o amor vai esfriar. O que é um amor frio? É aquela chama que um dia foi alta e agora é só um foguinho, é só uma fumaça, é só uma brasinha. Perder o primeiro amor é deixar enfraquecer aquela chama do início da tua conversão. Irmãos, vamos voltar atrás agora? Eu não vou fazer regressão não, mas vamos puxar agora a memória que nos dá esperança. Vamos voltar lá atrás. Para alguns voltar lá atrás é há 3 anos atrás, para outros é há 10, no meu caso é 20, para outros talvez sejam mais que isso aí. Lá naquele dia em que você entrou na igreja e você aceitou Jesus, quando você começou a tua caminhada, foi algo maravilhoso, foi algo esplendoroso, aquele fogo, aquela chama, aquela revelação, aquela alegria que te consumia por dentro. Esse fogo ainda existe? Esse fogo ainda está aí? Perder o primeiro amor é não ter mais aquela mesma motivação que você tinha no começo. Perder o primeiro amor é não ter mais aquela mesma alegria que você sentia no começo. Perder o primeiro amor é não ter mais a mesma dedicação, o mesmo empenho que você tinha no começo. Perder o primeiro amor é não ter mais prazer, é não ter mais aquela mesma euforia que se tinha no começo. E nós precisamos, Jesus é que está ministrando, que é necessário resgatar isso de novo. Voltar a ser aquilo que éramos no começo. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele é sujo. E ele confunde as coisas. Tem gente que fala assim, não é que eu me esfriei, é que eu amadureci. Confunde maturidade com esfriamento. Irmãos, amadurecer não esfria ninguém. Ao contrário, aumenta a nossa fé. Amadurecer é uma coisa, se esfriar é outra. E nós precisamos resgatar esses valores novamente em nosso coração. Perder o primeiro amor é quando tudo perde a graça, perde o brilho, fica chato. A igreja de Éfeso tinha obras, trabalhava muito, mas perderam a essência. Faziam as coisas roboticamente, faziam as coisas automaticamente, caíram na rotina, virou costume, religiosidade. Sabe o que é religiosidade? Sabe o que é ser religioso? É você fazer o certo com a motivação errada. Era o que os fariseus faziam. Fazer o certo, mas sem a essência correta para se fazer. Tem que dar o dízimo, tem que orar, tem que ir para a igreja, mas com a motivação correta. Se você faz com a motivação errada, religiosidade. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja religiosa. Fazia, mas já não por amor. Sabe quais são os sintomas de quem perdeu o primeiro amor? Primeiro, sintomas de quem perdeu o primeiro amor: fazer por fazer, vir por vir, cantar por cantar, pregar por pregar, orar por orar, ler a Bíblia por ler. Sabe quando as coisas você faz porque tem que fazer? E não porque você entende que é necessário fazer? Quando tudo se torna comum, quando nós começamos a tratar as coisas do reino, as coisas de Deus, quando nós começamos a tratar aquilo que deveria ser o nosso dia a dia com Deus, de maneira rotineira, eu faço por fazer, é sintoma que perdemos o primeiro amor.
Mas quando fazemos com amor, as coisas tomam um nível diferente. Aleluia. Quando eu prego, não por pregar, mas eu prego por amor, a minha mensagem faz sentido. Quando eu canto, não só por cantar, mas eu canto por amor. Quando eu dou meu dízimo, não só por dar, mas eu dou por amor. Quando eu venho para a igreja, não só por vir, mas eu venho por amor. As coisas começam a acontecer na nossa vida. Aleluia. A essência da vida, a essência dar sentido às coisas, é o segredo de toda dona de casa. O que você pôs aí que ficou gostosa comigo? Não era isso? Onde eu tive uma experiência dessa, na casa de uma irmã? Né? O que tem que estar bom? Qual é a resposta? Qual é o tempero? Eu fiz com amor. Você já comeu comida da tua esposa com raiva de você? Só não põe chumbinho que é você que paga as contas. Mas tudo que a gente faz e não tem o amor, o bolo não cresce, o pão não chega no ponto, a carne fica dura, a feijoada do porco ainda fica viva, ainda panela. Porque tudo que é feito sem amor não acontece, não flui. Precisamos colocar amor em tudo aquilo que fazemos. Aleluia. Uma vez eu vi uma entrevista do Pelé, né? Rei do futebol, e ele estava contando uma experiência de quando ele jogava pelo Santos, o Santos estava perdendo na final, acho que do Libertadores, estava perdendo acho que de 3-0, no primeiro tempo acabou acho que 3-0, e no segundo tempo o Santos foi lá, virou 4-3 e foi campeão. Aí perguntaram para ele, o que aconteceu lá no intervalo, vocês voltaram e viraram o jogo para 4-3? Ele respondeu assim, a gente colocou o coração na ponta da chuteira. Sabe o que eu vejo hoje na igreja de Jesus? Falta a gente pôr amor naquilo que a gente faz. Falta a gente cantar com mais amor. Falta quem interceder com mais amor. Falta quem dá o dízimo, dá com mais amor. Falta, sabe o que? Quem vem para a igreja participar do culto, vir com mais amor. Porque tem muita gente que sai de casa e vem para cá porque é obrigado, porque se não vir o pai vai pegar no pé, porque se o outro vai falar, tem que ir. Mas você não tem que ir, você tem que ter amor para vir isso. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho por amor, não foi? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A motivação da obra de Deus, a motivação que levou Deus a dar o seu Filho foi o amor. Deus não deu o seu Filho por dó de nós. Deus não deu o seu Filho por interesse. Deus não deu o seu Filho porque Ele tinha que dar. Ele deu o seu Filho porque Ele amou. E nós precisamos voltar a amar. Só que não cobre esse amor só da liderança. Não cobre esse amor só dos pastores. Não cobre esse amor. É eu e você. É todos. Aleluia. Precisamos resgatar isso novamente. Outro sintoma de quem perdeu o primeiro amor: faltas e ausência na igreja. Pessoa que falta muito no culto ou é ausente, perdeu o primeiro amor. Vir para o culto já não é tão importante assim. Perdemos o primeiro amor quando nós preferimos ficar em casa do que vir para a igreja. Isso é sintoma de quem perdeu o primeiro amor. Porque no começo, quando tinha o primeiro amor, não faltava um culto sequer. Podia estar chovendo, canivete que vinha. Podia estar com dor de barriga, colocava fralda geriátrica que vinha. Não faltava um culto. Se chegava visita em casa, colocava a vassoura atrás da porta. Servia o café, porque o café é o sinal que é a hora de ir embora. E vinha. Não faltava
quando acaba o primeiro amor, já não tem mais o mesmo prazer de vir para a igreja. Quando acaba o primeiro amor, já não tem mais a mesma intensidade. Sintomas de quem perdeu o primeiro amor: se torna uma pessoa crítica, descontente, oposição, discordâncias, inimizades, insubmissão, desobediência, rebeldia, indisciplina e por aí vai. Sintomas de quem perdeu o primeiro amor. Quem perde o primeiro amor se torna crítico. Quem perde o primeiro amor fica descontente com a igreja. Quem perde o primeiro amor se coloca na posição de oposição, discorda de tudo, não aceita a liderança, não aceita a autoridade espiritual, é rebelde, não aceita a disciplina. Perdeu o primeiro amor. Quem perde o primeiro amor começa a ver defeito em tudo. Você sabia que é como um relacionamento? Lembra o começo de namoro, como que era? Quem aqui é casado? Lembra quando você começou a namorar com ela ou com ele? Puxa ele, sempre alguns fazem 50 anos. Epa! Para alguns você conheceu ela nos tempos dos bailinhos, Natal. Lembra quando você namorava? Tudo era belo, tudo era maravilhoso, ele não tinha defeitos, ela era perfeita. Quando você chegava, ela estava sempre penteada, sempre maquiada. Durante o namoro, você nunca vê a tua namorada sem maquiagem. É verdade, irmãos. Parece que ela acorda pronta, né? Não tinha bafo, não tinha CC. Por quê? O começo do namoro, que é aquela paixão que as pessoas falam, mas eu entendo como o primeiro amor, fazia com que você só visse as coisas belas, só as coisas boas daquela situação. Você não conseguia enxergar os defeitos. Mas aí depois que casa, o tempo passa, você começa a perceber coisas que no namoro você não via nele ou nela, não é verdade? Mas aí está a questão: por que você começa a ver defeitos agora nele ou nela? Esses defeitos sempre existiram, sempre estiveram lá. Ele sempre foi assim e ela sempre foi assim. Mas é que o primeiro amor nos ajudava a enxergar o lado bom. E quando aquele primeiro amor se vai, você passa a enxergar os defeitos. Assim também é na igreja. Quando você está no primeiro amor, a igreja é linda, a igreja é maravilhosa, os cultos são uma bênção, os pastores são lindos. Grava isso aí, cara. Os ministérios são maravilhosos, os irmãos da igreja, meu Deus, eu nunca vi uma igreja com irmãos tão maravilhosos como esses. Está no primeiro amor, só vê qualidade, só vê virtudes, mas quando o tempo passa, o primeiro amor se acaba, a igreja não é tão boa assim, os pastores são cheios de falhas, eu já não vou mais com a cara daquele irmão. As coisas começam a mudar. E aí tem gente que fala: não é porque eu amadureci. Não, você não amadureceu, você perdeu o primeiro amor. Não, agora eu conheço a verdade, agora eu sou sábio, conheço a palavra, amadureci, então eu estou vendo os erros da igreja, estou vendo os erros do... Mentira, você perdeu o primeiro amor. Eu vou te bater, mas ficar acariciando, tá? Mentira, você perdeu o primeiro amor. Quando uma pessoa começa a ter esses tipos de características dentro da igreja, não é porque amadureceu, é porque perdeu o primeiro amor. E Jesus fala: resgate o primeiro amor.
Você vai voltar a ver o lado bom da igreja, o lado bom das pessoas. Você vai voltar a passar a ver que é um lugar maravilhoso, sim, um culto abençoado. Comece a olhar com os olhos do primeiro amor. Nós temos que voltar novamente a amar intensamente. Voltar ao tempo do namoro. E aí você vai ver como as coisas vão fazer sentido. Quando perdemos o primeiro amor, olha o que acontece. A dúvida entra no coração. É verdade, irmão. Quando perde o primeiro amor, a dúvida entra no coração. É aquela pessoa que ela já não tem mais certeza com relação à igreja, com relação ao ministério. Será que aqui é meu lugar mesmo? Será que é? Meu irmão, a dúvida não é de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus de confusão. A Bíblia diz que fé é convicção e certeza. Então quando a pessoa perde o primeiro amor, sabe o que acontece com ela? A dúvida entrou. E aí a gente vai ouvir aquela famosa frase. A famosa, essa frase já está manjada. Essa frase já é frase de crente. Estou orando. Estou orando para saber se essa igreja é meu lugar. Estou orando para saber se eu continuo no ministério. Estou orando para... Perdeu o primeiro. Porque quando chegou não tinha dúvida. Quando chegou não tinha dúvida. É aqui o meu lugar, que bênção. Perdeu o primeiro amor. Será que é aqui mesmo? Quando temos o primeiro amor, existe convicção e certeza. Mas quando perdemos o primeiro amor, a dúvida reina. O amor é tão importante, irmãos, que 1 Coríntios capítulo 3, 1 ao 3 diz que tudo que fizermos, se não tiver amor, é em vão. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha a fé que transporte montes para lá e para cá, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para queimar em favor dos outros, se não houver amor, tudo vai. Não valeu de nada. Nada. 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7, diz que quem tem esse amor, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Irmãos, é o amor. E o versículo 8 fala que o amor nunca falha. Em 1 Coríntios 16, verso 14, diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz: e revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que quer dizer isso? O amor é o meio que a gente consegue chegar à perfeição. Se você quer que o que você vai fazer seja perfeito, faça com amor. O amor é o que nos une, é o elo, é a ponte que nos transporta para que as coisas saiam perfeitas. Temos que fazer novamente as coisas com amor. E aí essa igreja é a igreja que perdeu o primeiro amor. Como muitos hoje em dia têm perdido o primeiro amor. Qual o remédio? A gente terminar. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Glória a Deus. Faça uma análise sincera e verdadeira do teu coração. Olhe para dentro de si e comece a entender onde você caiu. Perceba que Deus fala assim, ó, lembra-te onde você caiu. Você tem que tratar com você mesmo, e não parar de culpar o outro. Porque tem gente que busca culpados. E a Bíblia fala, ó, lembra onde você caiu. Quem caiu foi você. Quem perdeu o primeiro amor foi você. Então olhe para dentro de si e discirna onde foi que o problema entrou. Aonde foi que te influenciaram? Aonde foi que semearam no teu coração? Aonde foi que fizeram a tua cabeça? Aonde foi que você tropeçou ali que você foi chegar? E entender
Lembra de onde você caiu, meu irmão. Segundo, arrependa-te. Você sabia que arrependimento é um sentimento que nós devemos ter diante de um pecado cometido, né? Todas as vezes que a gente comete um pecado, que a gente erra, o conserto para isso que é o arrependimento. Aí vem o perdão de Cristo sobre as nossas vidas. Arrepender-se é o sentimento que vem quando nós cometemos um pecado. Note que Deus manda se arrepender. Isso quer dizer o quê? Que aos olhos de Deus, perder o primeiro amor tem o mesmo peso espiritual que cometer um pecado. Ele manda se arrepender quem perdeu o primeiro amor. Talvez não pela perca do amor em si, mas pelas atitudes que vêm quando nós perdemos o primeiro amor. Que são aquelas que eu já falei, se torna uma pessoa crítica, insubmisso, desobediente, rebelde, afronta. Essas atitudes, que são consequências, que afloram em nós como fruto da nossa perda do primeiro amor, precisamos nos arrepender. Devemos pedir perdão a Deus por ter deixado o primeiro amor. E aí, o ponto estratégico aqui: volte a praticar as primeiras obras. Aleluia. Em poucos lugares da Bíblia você vai ver Deus mandando voltar. Normalmente a nossa caminhada é sempre avançando, né? Avança, vai, marcha. O único lugar na Bíblia que você vai ver Deus mandando você voltar e começar de novo é quando se perde o primeiro amor. Volta lá onde você tropeçou e começa de lá. Volte às primeiras obras. Recomece. Volte a estaca zero, faz tudo de novo, mas agora faz direito, faz certo. Para aquele que perdeu o primeiro amor nessa manhã, Deus está falando que se arrependa e volte às primeiras obras. Aleluia. E aí, a Bíblia diz, se não, aí ó, versículo 5, ou quando não, se você não fizer isso, em outras palavras, se você não lembrar de onde você caiu, se você não se arrepender, se você não voltar às primeiras obras, brevemente virei a ti. Não, eu não quero assustar ninguém, mas Deus está falando que ele vai ter um particular com quem fizer isso. Não é ameaça de pastor, não, é Bíblia, hein? Tá aqui, ó, está escrito. Brevemente eu vou tratar com você. E tirarei do vosso meio castiçal. Cuidado, hein? Não é a igreja que vai tirar, não é os pastores que vão tirar, não é o governo que vai tirar. Quem tira é Deus. Ele está falando que vai tirar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos nos arrepender e começar de novo. Versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem perde o primeiro amor começa a ter dificuldade para ouvir, não aceita mais ouvir. Não aceita mais ouvir a voz do Senhor. E o Espírito Santo está falando com a igreja nesta manhã. Igreja de Jesus, volte ao primeiro amor. Levitas, voltem ao primeiro amor. Intercessores, voltem ao primeiro amor. Nós, pastores, voltemos ao primeiro amor. Diáconos, voltem ao primeiro amor. Ovelhas da igreja do Jardim Elba, voltem ao primeiro amor. Porque senão ele vai vir e vai tratar o pessoal. Isso quer dizer o que, igreja? Deus está dando tempo para nós. Ele está falando, estou dando tempo para vocês se consertarem.
novamente a essência. Precisamos resgatar a motivação. Quantos irmãos hoje estão aqui, estão sentados aqui, estão ouvindo a mensagem, mas estão com o coração duro, já não tem mais prazer, fazem por fazer, vieram que vieram, estão descontentes, não gosta de ar, não gosta de ver. E Deus, o Espírito Santo está bradando nesta manhã, dizendo: volte ao primeiro amor. Oh Jesus. E ao que vencer, o que vencer, meu irmão, é a promessa para quem perseverar, é a promessa para quem não pular do barco, é a promessa para quem não desistir, é a promessa para quem não virar as costas e ir embora, é o que vencer, é o que ficar, é o que perseverar. Porque em tempos de crise não é tempo de pular fora do barco. A Bíblia diz que quando o barco de Jonas estava, começou a ser atacado por uma tempestade, a primeira coisa que eles fizeram foi jogar as coisas para fora do barco. Não faça isso, meu irmão. Quanta coisa boa foi jogada para o mar. Uma coisa eu aprendi: se o barco chegar do outro lado, eu vou dentro dele. Se o barco afundar, eu afundo com ele. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Simboliza a salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje eu quero resgatar essa chama. Hoje eu quero que você entenda o caminho do primeiro amor. Quando eu preparava essa mensagem, eu tive uma visão de Deus. E nessa visão eu via como um precipício. Eu via assim como de um lado uma rocha, do outro lado uma grande rocha e um precipício enorme. Você olhava assim, você não via fundo. E eu via uma corda que se estendia de um lado para o outro. E eu via pessoas andando sobre a corda. E Deus falava para mim: dentro da igreja tem pessoas que estão em cima da corda, estão perto de cair, porque perderam o primeiro amor. Nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor te chama para o tempo do namoro de novo. O Senhor quer te levar para aquele tempo que talvez hoje para você sente saudade dele, aquele tempo que você tinha prazer nas coisas de Deus, aquele tempo que você tinha convicção, certeza, aquele tempo que você estava bem com todo mundo, com todos, aquele tempo que você estava firme, que alguma coisa aconteceu e hoje você perdeu o primeiro amor. Deus quer trazer de volta o prazer, a alegria, a satisfação de estar na presença dele, de estar na igreja, de poder servir no ministério. Por isso, nesta manhã, eu quero, na autoridade do Espírito Santo de Deus, fazer esse apelo, fazer esse convite. Faz muito tempo eu não faço apelo nesse lugar, mas hoje eu entendo que é uma oportunidade que Deus está dando. Só que esse apelo, vou falar uma coisa aí, eu não quero que você venha por vir, tá? Eu não quero que você saia do teu lugar e venha por vir, não. Eu quero que seja uma expressão de humildade,
de verdade do teu coração para com Deus. Você que quer resgatar esse primeiro amor. Você quer voltar a ter essa chama novamente no teu coração. Você quer voltar a amar de novo a igreja, amar esse lugar. Eu te convidei em nome de Jesus. Vem ser restaurado aqui, à frente, no altar do Senhor. Vem viver essa chama novamente.